Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus e estudarmos a nossa lição de escola dominical que estaremos ministrando na aula ou na classe neste domingo. Nós estamos na lição de número 11, a 11ª lição, que tem por título a evangelização das pessoas com deficiência. É esse o tema dessa lição que estamos abordando ou estudando nessa semana. A nossa lição ela tem uma totalidade de 4 tópicos, e o primeiro tópico é a suficiência de Cristo para com as pessoas com deficiência. O primeiro tópico está subdividido em 3 subtópicos. O primeiro é a definição, o segundo é a deficiência no Antigo Testamento, e o segundo é a deficiência no Antigo Testamento. O segundo tópico da lição é o som do Evangelho aos surdos. Esse segundo tópico está subdividido em 2 subtópicos. O primeiro é conduzir os surdos a Jesus, e o segundo é a integração dos surdos. Chegamos agora ao terceiro tópico da lição, a visão de Cristo aos cegos, que está subdividido em 2 subtópicos. O primeiro é conduzindo os cegos a Cristo, e o segundo é discipulando os cegos. Aí chegamos agora ao último tópico da lição, que é o tópico de número 4, os paralíticos vão ao encontro de Jesus, ou seja, ao encontro de Cristo. Esse tópico está subdividido em 3, ou seja, em 2 subtópicos. O primeiro é conduzindo os deficientes físicos, e o segundo é acesso facilitado. É esse o assunto, ou são esses tópicos de nossa lição, além da introdução e da conclusão. O nosso ponto central é a evangelização eficiente deve incluir as pessoas com deficiência. Logo, o ponto central desta lição diz que a evangelização eficiente, a evangelização verdadeira, a evangelização que Jesus ensinou, diz que a igreja fizesse uma evangelização que alcança, que inclui também as pessoas com deficiência. Meus amados, é esse o assunto que estamos abordando nessa semana. Aí nós observamos que no reino de Cristo, ou seja, a salvação que Cristo trouxe à humanidade, ela veio para alcançar todo grupo de pessoas, todos os grupos, todas as pessoas estão inclusas na salvação que Cristo trouxe para elas. Observamos que a palavra mostra com toda clareza, por exemplo, o cego, o mudo, o surdo, o coxo, o mendigo, o adúltero, o prostituto, o ladrão, o trapaceiro, o traidor, o pobre e o rico. E outros grupos ainda, conforme Mateus 15:31, Lucas 14:21, Lucas 14:13 e 14, João capítulo 4, versículo 10, 13 a 15, e Lucas capítulo 19, versículo 8, Mateus capítulo 27, 38, e João capítulo 12, versículo 6. Esses textos mostram que a salvação de Cristo veio para alcançar a todos: o cego, o mudo, o surdo, o coxo, o mendigo, o adúltero, o prostituto, o ladrão, o trapaceiro, o traidor, o pobre e o rico poderão ter acesso à salvação que Cristo trouxe para toda a humanidade. Então essas pessoas chegando no acesso, chegando no reino de Deus, eles passarão pela transformação operada por Cristo. Observamos que Jesus pregou o evangelho de inclusão. Jesus pregou um evangelho que focalizava que todos seriam alvo desse evangelho e todos poderiam ter acesso a esse evangelho, essa mensagem de transformação, de salvação. Enquanto que a igreja
vem pregando um evangelho inclusivo. Ou seja, enquanto que a igreja, enquanto que nós temos pregado um evangelho que não focaliza, que não visualiza, que não vai em direção a todos os grupos. E nesta semana estamos estudando sobre isso para nós se inteirar desse assunto, porque foi isso que Jesus disse, que ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura precisa ouvir a mensagem do reino de Deus. Logo vemos que não estamos pregando o ide de Jesus verdadeiramente, como ele fez, como ele pregou e mandou que fizessem assim, conforme Marcos capítulo 16, versículo 15, e São Mateus capítulo 28, versículo 19, e Atos capítulo 1, versículo 8. Nessa aula o professor também deve discutir com o aluno, com os alunos, com a sua classe, sobre para quebrar uma tese que há na mente, no coração de muitos, que acham que alguém que tenha deficiência é pelo fato dos seus pais ter pecado, ou pelo fato de seus próprios pecados. Então trouxe aquela pessoa essa deficiência. E a classe precisa aprender, entender sobre isso e ser tirado dessa tese, ser quebrada essa tese. Então o professor precisa abordar esse assunto e trazer a real resposta, a real ministração, para que os alunos possam entender e deixar de pensar desta forma. Observamos também, meus queridos irmãos, que vemos Isaías capítulo 35, versículo 3 a 7, mostra que no reino de Cristo toda deficiência não existirá, toda deficiência será quebrada. É esse o evangelho de Jesus, é essa a vontade, é esse o querer do Senhor Jesus. É visível que há várias lideranças que não assimilaram ainda o ide de Jesus. É notável, é visível, é visto por todos que há vários líderes, várias lideranças que não assimilaram ainda, não compreenderam ainda, não estão fazendo ainda o ide de Jesus conforme deve ser feito, conforme ele mandou que fizesse. Exemplo disso é que não tem templos preparados, os templos não foram preparados ainda para isso. E alguns líderes, alguns que nem se preparam a si próprio para poder atender esses grupos, para poder atender essas pessoas que traz consigo ou que tem consigo essa deficiência. Também não tem preparado a igreja, não tem preparado o povo, não tem ensinado o povo, orientado o povo, seus obreiros, para trabalhar com esse tipo de pessoas que têm consigo algum tipo de deficiência. É visível e notável que nossos templos foram construídos de forma que as pessoas com deficiência não terão acesso a eles. Então, pelo fato de não ter a compreensão, não ter o entendimento, não conseguir compreender ainda a forma, a amplitude do ide de Jesus, é que foi construído os seus templos, foi construído nossos templos de forma que as pessoas com deficiência não terão acesso a nossos templos, e as pessoas que estão lá para recepcionar não estão em condições ainda, não foram preparados ainda para recepcionar aqueles que sofrem de alguma deficiência. Observamos ainda que nos nossos templos, por exemplo, não temos rampa, não temos banheiros adequados para isso, não temos porta de emergências. A maioria das congregações dessa igreja ainda não tem suas portas, não tem porta de emergência, não tem rampa, não tem banheiro adequado, não tem materiais didáticos para atender o deficiente visual, não tem professor de Libra para atender o deficiente auditivo, e não tem elevadores para levar a pessoa, subir a pessoa para o templo, como o templo é o primeiro andar, o segundo andar. Nós vemos que os órgãos públicos e privados são obrigados por lei a se adaptarem para atender essas pessoas com total dignidade. Então as leis obrigam os órgãos públicos e privados a atender as pessoas que sofrem de alguma deficiência com dignidade. E nós, a igreja do Senhor, como temos que atender essas pessoas? Que Jesus disse que devemos pregar para elas,
anunciar para elas o reino de Deus, anunciar para elas também a salvação. Nós vemos a nossa lição, por exemplo, aqui, no subsídio de educação cristã. Aqui um relato do IBGE dizendo que, segundo dados do IBGE de 2010, no Brasil, há mais de 6,5 milhões de pessoas que têm alguma deficiência visual. Desse total de pessoas que estão necessitando, ou que necessitam, ou que têm uma deficiência e necessita de ouvir a palavra. E a igreja precisa se preparar, se organizar para isso, para poder atender as almas, levando a palavra de Cristo, levando a salvação ao conhecimento dessas pessoas. Então, meus queridos irmãos, nós estamos nesse assunto nessa semana. Estamos se preparando, estamos estudando, buscando informações, orientações para estar orientando nossos alunos. Devemos estar se enquadrando dias após dia para podermos atender esse povo, esses grupos que têm essas deficiências e que precisam ter acesso ao santuário, ter acesso ao templo do Senhor, ter acesso à salvação na pessoa bendita de Jesus. Então, meus amados, vamos já. Você que vai assistir esse vídeo, você, por favor, deixa aí seu joinha, dê seu ok. E logo mais estaremos gravando outros. Que Deus abençoe e deixe meu abraço na paz do Senhor Jesus.